Oi, gente, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que eu já venho abordando bastante nas minhas redes, principalmente no Instagram, e que eu quis trazer para cá, porque, enfim, envolve todo um contexto importante da gente pensar e porque tem outras coisas também que eu quero conversar com vocês a respeito. E nas redes sociais nem sempre é fácil de conversar. Às vezes eu não tenho a habilidade de, em um minutinho e 3 minutinhos, passar as informações e as questões que eu acho relevantes de compartilhar com vocês. Por isso estou aqui. Não é sempre que eu venho fazer vídeo aqui, mas quando tem um assunto, quando tem um curso, quando tem um tópico, quando tem alguma coisa que eu entendo como necessária de falar um pouquinho mais abertamente com vocês, eu venho para cá. Esse tema é os tarólogos de ocasião ou as tarólogas de ocasião. E quando a gente está na internet, a gente acaba vivenciando um fenômeno que é muito interessante, que é o fenômeno das pessoas ouvirem o que a gente não disse e lerem o que a gente não escreveu. Então é óbvio que quando a gente faz vídeos, sempre vai vir alguém dizendo: ah, mas tem tal coisa, ah, mas tem tal coisa, ah, mas você disse X e na verdade não está pensando Y. E eu acho que tudo bem. Isso faz parte desse ambiente democrático que envolve estar na internet. O que acaba acontecendo com a história dos tarólogos de ocasião é que eu quero começar desde o começo com vocês aqui, para a gente poder entender do que se trata esse assunto e dar uma desenrolada mínima aqui nesse tópico. Isso começou quando eu vi um vídeo no YouTube falando sobre as tarólogas do TikTok. E eu já vou deixar claro aqui, eu realmente não acho que é o caso de a gente falar sobre o vídeo, sobre os YouTubers que fizeram esses vídeos, porque na verdade é mais de um. Eu vi um, depois eu vi outro, e aí me indicaram outros, enfim, né? É uma escala. Vídeos que abordam as tarólogas do TikTok e comentam algumas práticas aí que são bastante complicadas e duvidosas, né? Assim, para falar o mínimo. E quando eu vi isso, quando eu assisti o primeiro vídeo, eu senti sim uma necessidade de conversar sobre isso lá no meu Instagram, de trazer esse tópico, até porque eu estava exatamente naquela mesma fase, eu estava regravando um curso meu que não fala sobre isso, mas que acaba batendo aí. Então, para mim, caiu o tema no colo, de fato. E a coisa ganhou uma proporção bastante interessante. Eu costumo aproveitar esses momentos. Até tem gente que me pergunta: ah, mas você às vezes entra nas trends. Então, quando são trends válidas e quando eu acho que ali dá para compartilhar coisa também valiosa, por que não, né? Acho que a questão aqui não é julgar, como eu falei, então não vou ficar falando dos YouTubers, dos vídeos em si, porque eu realmente não acho que a questão está no TikTok, está no YouTuber. Eu realmente não acho que o ponto está aí. E vou sim aproveitar este momento para falar sobre isso, porque quando se abrem essas brechas, são os momentos que dá para aproveitar. Se você não gosta de fazer isso, não tem problema, está no seu direito. Muito bem, os tarólogos de ocasião, para mim, são pessoas que aproveitam ondas, que aproveitam brechas para se beneficiar de alguma maneira. No tarô, isso não é uma grande novidade. Então, voltando aqui para fazer uma recapitulação, foi isso. Eu assisti um vídeo de YouTube sobre as tarólogas de TikTok, falei na minha rede sobre isso, surgiram outros vídeos, a gente começou a comentar, a coisa foi ganhando uma proporção e cá estou justamente para falar que esses vídeos que são feitos mostrando cartomantes, oraculistas, enfim, que atendem sem nenhum preparo, são vídeos importantes para a gente olhar para a gente mesmo. Eu estou falando a gente mesmo enquanto classe, tá, gente? Eu não estou falando a gente mesmo porque eu acho que vocês façam isso necessariamente ou que eu faça isso. Mas olhar para a situação, para a nossa situação, de uma maneira geral, né? Olhar para a gente mesmo enquanto classe. Porque a partir do momento que a gente acha, ok, aprender a jogar tarô, sei lá, num vídeo de YouTube, aprender a jogar tarô a partir de um livro, de um almanaque, de um manualzinho. Aprendi a jogar, saio jogando para os outros e vou ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu falo em ganhar dinheiro, tem todo um arco-íris de possibilidades, né, nesse termo, porque não é só o ganhar dinheiro e tirar o trabalho dos outros. A partir do momento em que você desempenha uma atividade e você é remunerado por essa atividade, aquilo é sim um tipo de trabalho.
E a minha pergunta nesses momentos é: você tem capacitação para fazer isso? Porque se você está desenvolvendo um trabalho, se você está desenvolvendo ali uma atividade remunerada, é fundamental que você saiba fazer isso. E a gente não precisa ir super longe, né? Não é só sobre tarô isso. Por exemplo, se você quer vender churros para fazer uns troquinhos para ganhar uma grana, beleza. A pergunta é: você sabe fazer churros? Né? Porque mesmo que você, por exemplo, saiba fazer churros ali para você mesma, para você mesmo, seus amiguinhos ou para visita quando vai na sua casa, isso não significa que você tenha a condição de fazer churros assim em larga escala e vender na praça. Digamos que você tenha, que você cozinhe super bem e que, sei lá, você nasceu ungido ou ungida com o dom de fazer churros, e aí você vai vender esses churros na praça. Você vai precisar de alvará, você vai precisar de carrinho para isso, você vai precisar de toda uma preparação ali que tem super a ver com higiene e com tudo mais para você realmente poder vender, né? Não é fiz na cozinha de casa e saiu vendendo. Tanto que normalmente a gente percebe que esses vendedores precisam pagar taxas, enfim, eles precisam ali ter uma licença para poderem atuar. Esse é o mínimo. A minha pergunta é, então, por que com o tarô isso virou esse circo que virou, né? Porque aí a pessoa está desempregada ou está precisando fazer um dinheiro, ela vai pegar as suas cartas e jogar para outras pessoas online, cobrando às vezes uma ninharia para ganhar o seu dinheiro, sem nenhuma habilitação e sem nenhuma capacitação para isso. Essa pessoa está pensando em super curto prazo. Ela não está pensando, por exemplo, que a imagem que ela está imprimindo nas pessoas é a imagem de uma coisa amadora, informal, às vezes são tiragens totalmente focadas em fofoca, às vezes são coisas falando da vida de outras pessoas, pior, às vezes são coisas gravíssimas sendo abordadas em lives, né? Dentre outras, assim, opções que, assim, se você que estiver me assistindo quiser compartilhar aqui nos comentários, fique absolutamente à vontade, né? Desde que você não seja agressiva ou agressivo, que senão eu vou te banir ou te bloquear, porque aqui não é espaço de agressividade, é espaço de reflexão. Você pode compartilhar aí as suas experiências em relação a isso. A verdade, o ponto é que isso é super comum, esse tipo de situação é super comum. A gente entra em rede e tem gente jogando em live, gente jogando ao vivo, cobrando uma taxa que às vezes, muitas vezes é irrisória, passando uma imagem absolutamente enviesada daquilo que a gente faz. E aí a gente abre um outro debate, gente, que é o debate do puxa vida, mas a pessoa está tentando ganhar a vida dela, está tentando fazer um troquinho. Ela não pode, por exemplo, ter uma atividade paralela para ela conseguir fazer uma manutenção ali, para ela conseguir pagar algumas contas, para ela conseguir movimentar algum dinheiro. Gente, pode, você não precisa ser um tarólogo que só faz isso na sua vida, né? E que não pode fazer outras coisas. Então, você só é capacitado se você só é tarólogo ou taróloga. Não, você pode ter a sua outra profissão, você pode fazer transição de carreira, enfim, você pode um monte de coisa. O que que eu acho que você não pode? Justificar ganho de dinheiro atuando de maneira amadora, como se fosse profissional. Aí foi o que eu falei, é a mesma coisa de você fazer um churros qualquer na cozinha da sua casa, sem o menor padrão de higiene, sabe, sem seguir absolutamente nada, não tendo licença, não tendo alvará, e indo lá na praça vender na maciota, né? Correndo o risco, inclusive, de vender essas coisas para outras pessoas e essas outras pessoas passarem mal, por exemplo. Isso eu estou dando exemplo dos churros porque recentemente aconteceu isso e uma pessoa da minha família passou por isso e teve problemas sérios intestinais, gastrointestinais por conta disso. Quando a gente foi ver a pessoa que tinha vendido o doce, na verdade, era uma pessoa clandestina que estava ali vendendo como se fosse profissional, mas não era. Sendo assim, quando a gente, assim, estou falando de churros que afetam a saúde, de doce, de comidas que afetam a saúde, mas a gente pode jogar isso para outras tantas áreas. No tarô, eu pessoalmente acho que tem um agravante, que é o fato de que a gente está falando da vida de outras pessoas, de assuntos sérios, de assuntos importantes, de problemas que às vezes são graves. E que se a gente trabalha isso de uma maneira amadora, se a gente aborda isso de um jeito amador, a gente não só está depondo contra o mercado, contra a nossa classe, mas a gente está realmente prejudicando outra pessoa.
Então, quando eu vi esse vídeo falando dos tarólogos de TikTok que ninguém aguenta mais, e alguns exemplos no vídeo, né, que são trazidos, fica todo mundo relativizando, né? Então a pessoa ali joga, por exemplo, uma carta de Uno, lê o futuro de outras pessoas, tá? Tô dando aqui um exemplo. E aí sempre vem o discurso: ah, mas o Uno não é o problema. Então, gente, quando a gente começa a ficar relativizando demais as conversas, a gente acaba se perdendo do ponto. A gente acaba esfacelando o debate. Então, tem problema sim você jogar o Uno falando que aquilo é tarô. Por quê? Porque aquilo não é tarô. Você está mentindo. Tem problema sim você jogar cartas que são feitas com folha de caderno, né? Porque isso aparece também nos vídeos, alguém que joga com cartas feitas de folha de caderno e ele escreve o nome da carta ali na folha de caderno, falando que é tarô, sendo que aquilo nem é tarô, aquilo é uma imitação de baralho cigano. Então, assim, quando a gente começa a falar de tarô como uma profissão, não dá para a gente ficar minimizando e relativizando tudo. Tem espaço para todos? Claro que tem. Todo mundo pode aprender a jogar, se capacitar? Pode. As pessoas podem fazer do tarô uma renda extra? Podem. Não tem ninguém aqui falando, não, isso é proibido, tá errado, você tem que ser só tarólogo e ficar 20 anos preso num claustro para você comprovar. Não é nada disso que se está falando aqui. O que eu trago para vocês é que o excesso da informalidade e o excesso do amadorismo geram para a classe efeitos de anos, de décadas, bastante problemáticos. Então, não tem problema se você quer fazer uma renda extra com tarô, mas estude tarô, se forme e, de preferência, se capacite para atender. Não faça isso de uma maneira incauta, de uma maneira desavisada ou de uma maneira tão amadora. Pelo menos não venda como se fosse um trabalho. Porque se você está vendendo como trabalho, está sendo remunerado ou remunerado para isso, você sim configura uma pessoa profissional. Deveria, pelo menos. Agora, se você não entrega um resultado profissional, aí fica complicado de fato, porque a gente não consegue sair desse debate. Então, você até pode jogar ou fazer uma prática oracular com um Uno, ótimo, diga, eu faço prática oracular com Uno, não eu jogo tarô. E aí apresento um Uno. Ou jogo tarô e apresenta um baralho de folha de caderno com nome de baralho cigano. E aí tem pessoas que dizem, ah, mas você está sendo purista. Não, é o mínimo. É, por exemplo, se você é um cirurgião e você tem um bisturi na mão, não dá para você dar uma injeção com bisturi, certo? Se você trabalha com direito civil, você não pode atuar como advogado ou advogada criminalista. Ou você vai precisar se preparar para isso, certo? Não dá para a gente misturar tanto as bolas desse jeito. Quando a gente começa a relativizar demais o debate, foi isso que eu falei, a gente começa a pegar pedacinhos da história, a gente se perde do ponto central. Prática oracular hoje é reconhecida como uma ocupação. Ela está contida no CBO, Código Brasileiro de Ocupações. A gente paga imposto. Se a gente é entendido dessa maneira, não dá para a gente atuar dessa maneira tão mambembe, tão informal e tão relativizada assim. Acho que é importante a gente começar a perceber que quando se fala em um ambiente democrático, não se fala em um ambiente anárquico. Se a gente fugir do debate, a gente não vai conseguir clarear absolutamente nada. Portanto, quando eu trago a ideia dos tarólogos de ocasião, são aquelas pessoas que sim, querem ganhar um dinheiro rápido, querem movimentar dinheiro a partir das redes, mas não tem um compromisso com a classe, com a profissão. E isso se torna um problema a partir do momento que muitas dessas pessoas daqui a pouco estão fazendo outra coisa, estão tentando se virar de um outro jeito, e quem trabalha com isso fica aqui lidando com os efeitos colaterais de uma prática desavisada. Então, a gente precisa falar muito mais sobre isso. A questão não é criticar o youtuber, criticar a qualidade do vídeo, defender que seja o fato de se usar o Uno para jogar. Não é esse o ponto. A gente não pode desvirtuar nesse nível da discussão e esquecer que ali tem questões que são sérias. Tanto que algumas redes sociais, por exemplo, como o TikTok, que meio que aceita quase qualquer coisa ali, né? Porque a gente sabe que atualmente as redes sociais estão
aceitando quase qualquer coisa. A gente às vezes denuncia questões graves ali e eles dizem que aquilo não infringe a lei. Então, para o TikTok chegar no ponto de banir algumas contas que ficam jogando ali ou que ficam fazendo prática oracular dessa maneira, é porque a situação está muito complicada. Gente, para o TikTok banir é tipo a pessoa, caramba, entendeu? E o pior, às vezes algumas pessoas que nem fazem essas práticas desavisadas e que são mais sérias acabam pagando o preço dessas outras que fazem tudo de um jeito enviesado. Esse é o ponto. Quando a gente faz uma coisa sem pensar na classe, a gente está se beneficiando e sem se dar conta de que a gente pode prejudicar uma série de outras pessoas, não só consulentes, mas também profissionais ou pessoas que realmente e efetivamente vivem daquilo. Sendo assim, de novo, a questão dos tarólogos de ocasião é uma coisa importante para a gente pensar, porque faz a gente entender que para jogar tarô não adianta só você saber o significado das cartas e os jogos e as tiragens. Eu falo isso vez ou outra, mas a verdade é essa. Não adianta você fazer um curso de R$ 9,90 que vai te ensinar a jogar tarô em 12 horas, em 7 horas, em 4 horas, sei lá eu quantas horas, entendeu? E vai supostamente te habilitar. Porque quando a gente fala de atender outras pessoas, a gente precisa sim de qualificação. A gente precisa sim de habilitação, como se fosse dirigir. Você não vai colocar uma pessoa dirigindo um carro aqui na Avenida 23 de Maio de São Paulo sem habilitação. Não vai. Ah, mas o pessoal da habilitação não ensina direito. Ah, mas isso não importa. Existe todo um processo burocrático ali, existe todo um passo a passo para você ter condição de estar na 23 de maio dirigindo, para você não se machucar e não machucar outras pessoas. É simples assim. No tarô, não deveria ser diferente, até porque a gente está lidando sim com outras vidas. Então, não basta você saber ler a Imperatriz na Casa 1 da Mandala, né? A gente tem hoje um movimento muito forte e grande de autodidatas no tarô, que são aquelas pessoas que aprenderam a jogar com vídeo de YouTube, com manual, com um PDF pirata. Às vezes comprou um livro, às vezes não, às vezes a pessoa tem todos os livros e leu todos os livros. O ponto é, se você não teve troca e se você não teve um curso de fato, se você não aprendeu, se você não se formou, se não teve ninguém ali para você sentar e trocar e aparar essas arestas, porque eu sou a prova disso. Eu atendo muitas pessoas, muitos colegas com dúvidas de jogos, que são pessoas que estudaram a partir de livros e na hora da prática eles têm grande dificuldade de aplicar essa prática. Por que isso? Porque não teve troca. Não adianta você ler só um livro, às vezes você precisa ver na prática como aquilo funciona. Eu dou supervisão, eu tô acostumada a fazer supervisão de praticantes e colegas, por exemplo. Tem um monte de conceito e teoria que as pessoas vêm comigo para analisar, que elas acham que tá tudo super claro. E na hora que a gente coloca em prática e olha para o jogo, fala: Nossa, eu não entendi essa teoria. Tudo bem, não tem problema. Não é tudo que a gente consegue explicar num livro. Eu tenho livro escrito, por exemplo, eu evito, inclusive, entrar por esse viés. Primeiro, porque tem muito livro sobre técnica disponível por aí, né? Não precisa ter mais um. Segundo, porque é muito difícil a gente conseguir transmitir na escrita, às vezes em planilhas, às vezes em quadros, em gráficos, coisas que a gente precisa estar ali para explicar para a pessoa. É falar, põe a carta ali, coloca a outra em cima, olha que está do lado. Isso não é fácil de você explicar num livro, por exemplo. Então, esse movimento, né, de aprender na internet, de aprender nas redes, de aprender tipo cherry picking, vai pegando pedacinhos daqui e dali, junta tudo e amarra, isso não forma pessoas, isso não habilita pessoas. Isso eu já estou falando de um modo geral. Agora, quando a gente olha para isso, no atendimento às outras pessoas, aí a situação fica ainda mais séria. Por quê? Porque às vezes você sabe muito bem jogar tarô, às vezes você conhece várias tiragens, às vezes você tem uma técnica impecável, mas você não consegue transmitir a mensagem para outra pessoa. Ou você não sabe o que fazer quando a pessoa começa a chorar na sua frente. Ou, às vezes, se você atende que seja por WhatsApp, você vê que a pessoa está abalada, por exemplo, e não sabe o que fazer com isso. Ou você não sabe lidar com pessoas agressivas. Ou você não sabe tocar em temas sensíveis.
São muitas as possibilidades que podem acontecer, porque cada atendimento é um atendimento diferente. Então, a partir do momento em que a gente se dá conta de que jogar não é só abrir a câmera e sair falando coisa para os outros, e a gente percebe que ali tem meandros que a gente não consegue manejar, ali e eu sempre torço para esse momento acontecer, porque eu não acho que é um momento ruim, não acho que a pessoa, quando se dá conta disso, tá errada, ou tá faltando humildade, ou ela foi arrogante. Não, quando a pessoa se dá conta disso, para mim é o melhor momento. Falo, ótimo, você percebeu que tarô não é só sobre decorar a carta e saber fazer jogo, ou ler livro, ou ver vídeo de YouTube. Agora você entendeu que você está lidando com algo que tem muitas camadas e que, inclusive, envolve subjetividades. A gente precisa de técnica e ferramenta para lidar com isso. Veja, se você for fazer, por exemplo, algumas sessões de terapia, você está botando fé que aquela pessoa, aquele terapeuta, aquela terapeuta, aquele psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista, enfim, aquela pessoa que está te atendendo, ela tem ferramenta para lidar com o seu momento, com as suas fragilidades e com as suas sensibilidades. Ou você acha que a pessoa, por exemplo, fez uma faculdade, mas ela não se habilitou para atender clinicamente outras? Claro, ela tem que se preparar. Não adianta você ficar na faculdade 5 anos, sair da faculdade sem nenhuma prática e sentar para ouvir outras pessoas. Até o conceito de escuta é teórico e precisa de tempo para ser compreendido, por exemplo, principalmente colocado em prática. Então, na prática oracular, não vai ser tão diferente assim. A gente vai ouvir pessoas, a gente vai lidar com questões complexas, a gente precisa ter manejo. E esse manejo não vem da minha intuição, do meu talento ou do fato de eu gostar de atender pessoas, né? Porque tem muito esse discurso, eu gosto de gente. E daí que você gosta de gente? Isso não significa que você tem condição de sentar na frente de uma pessoa agressiva, por exemplo, e conduzir aquele atendimento do começo até o fim, de maneira que você consiga fazer o seu trabalho, né? E de preferência que essa pessoa não siga te ofendendo, se for o caso, né? Ou que essa pessoa usufrua minimamente daquele atendimento, daquela leitura que você está fazendo. Isso não garante que na hora que você está atendendo, a pessoa não traga um tema que você não quer jogar, mas que você não tem muito como escapar. Isso não garante o fato de você, de repente, não ter que sentar com a pessoa e dar notícias difíceis para ela. E aqui eu não estou falando de fatalidades, eu não estou falando de leitura apocalíptica, né? Nem de profeta de treva. Eu estou falando de, às vezes, a pessoa querer entender um relacionamento e ali se perceber que esse relacionamento, por exemplo, está numa fase bastante desgastante e que há pouca possibilidade desse relacionamento seguir em frente, essas transmissões de mensagem não são tão fáceis quanto parece. Então, tem muita gente que me procura depois que já joga, depois que já atendeu um monte de gente, depois que já teve péssimas experiências para falar. Cara, eu tenho muita dificuldade de falar não, por exemplo. Eu falo, claro, porque é difícil. Mas a gente tem técnicas e ferramentas para isso. Que não é só eu sentar para você e falar, respira fundo, se distancia da situação e fala o que precisa ser falado. Não, gente, não é assim. Tem técnica real, técnica de comunicação, técnica de manejo, ferramentas e recursos para você poder atender. Sem isso, a gente dificilmente vai entender o quanto os tarólogos de ocasião acabam minando o nosso trabalho e acabam principalmente prejudicando a classe e outras pessoas, muitas vezes sem ter noção disso. Vocês percebem como essas coisas estão todas muito misturadas? Como aqui é um vídeo de YouTube, eu não tenho condição de ficar aqui 5 horas explicando para vocês, né? E inclusive essa é uma das partes do curso que está para ser lançado, que eu acabei de regravar. É um curso que eu demorei anos para elaborar, porque é um curso de qualificação para as pessoas se prepararem para atender. A gente tem uma resistência muito grande de fazer curso de tarô que não seja curso que fale de carta. Então, mas você vai abordar os arcanos? Não. Então não vou fazer. E eu fico pensando, beleza, vai lá então e faz o milésimo curso sobre arcanos, mas na hora de jogar você não consegue conversar com o consulente. Você não consegue conduzir o atendimento. Falar sobre tarô é fundamental. Eu tenho um espaço, um núcleo do Hotmart, por exemplo, onde eu falo sobre tarô,
Cada mês eu lanço uma masterclass nova, porque a gente precisa pensar sobre o que a gente faz, para a gente conseguir elaborar, para a gente conseguir usar essa técnica e dar sentido para o que a gente sabe. Ah, eu sei ler símbolos, ótimo. Você consegue dar sentido para isso na prática? E aprender a fazer isso, não adianta você fazer mais um curso sobre arcano. Você até pode fazer, mas em algum momento você vai precisar se preparar para usar isso, para dar sentido para isso. Esse curso eu demorei anos para elaborar, porque é um curso que eu uso autores que não são do ambiente tarológico, porque são autores que vão nos ajudar a construir esse espaço, essa estrutura de atendimento. Isso já é para quem joga em certa medida? É, mas é também para aquelas pessoas que pretendem jogar, têm algum conhecimento e já podem sim começar a elaborar a maneira como elas querem fazer isso. Isso também é bastante importante, né? Tudo isso envolve preparo da nossa parte, porque senão a gente vai cair nessa conduta que também é muito comum em rede social, de ficar reclamando de cliente em rede social, por exemplo, em post, em story, falando, ai, cliente que pergunta sempre a mesma coisa, cliente que está só preocupado em atender, em atendimento, falando de relacionamento, cliente. Isso mostra, já deixo o spoiler para vocês, isso mostra o despreparo do profissional ou da profissional que não consegue dar conta e não consegue manejar um atendimento. Aí essa pessoa vai reclamar do cliente, essa pessoa vai xingar o cliente, essa pessoa não vai conseguir entender esse cliente às vezes. E muitas vezes isso lá na frente vira uma sensação de quê? De incapacidade, de não ser hábil o suficiente para lidar, de desmotivação, de cansaço, de desgaste, porque se misturou demais com os assuntos das pessoas, enfim. Para lidar com tudo isso, a gente tem sim técnica, sabe assim? Qualquer pessoa pode se qualificar para atender. Então, é fundamental que a pessoa tenha essa qualificação. Existe uma diferença muito grande, abissal, eu diria, entre tarólogos profissionais e tarólogos de ocasião. Hoje, infelizmente, na internet, é muito difícil as pessoas entenderem essa diferenciação. Nesse sentido, eu deixo aí para vocês a sugestão. Tá chegando o lançamento do Tarô para Tarotistas, que é um curso de qualificação onde eu não falo de arcano, eu não falo de jogo, mas eu fico sim praticamente 10 horas de curso, são 6 aulas, se não me engano, com aula introdutória, com material de apoio, só trazendo ferramentas, técnicas e recursos para que vocês possam atender outras pessoas, ou pelo menos comecem a considerar atender outras pessoas com responsabilidade e consciência. Sem essa percepção e com o excesso de relativização que a gente vive hoje, dificilmente a gente vai conseguir, de fato, assumir, entender e bancar o tarô e a prática oracular como uma profissão digna, digna de respeito e que realmente pode ser usada como um caminho de esclarecimento e orientação para as pessoas que buscam essa ferramenta ou que se afinam com essa ferramenta, certo? É isso, eu deixo a sugestão para vocês. Já aproveitei para falar um pouco mais sobre esse assunto que é importante, precisa deixar esse tema aqui registrado. É uma questão de responsabilidade, de entender a prática oracular como sim uma profissão, e se é uma profissão, ela precisa ser tratada como tal, respeitada como tal e principalmente estudada como tal. Sem a devida formação e sem a devida capacitação, a gente vai sim continuar confundindo tarólogo com charlatão, com pessoas que estão ali aproveitando a ocasião para ganhar um dinheiro apenas, principalmente com pessoas que estão contribuindo com uma imagem bastante distorcida de uma prática que, na verdade, é uma prática milenar e faz parte da nossa cultura e da nossa sociedade. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.